hoje eu estava pensando um pouquinho de como a psicoterapia muda a vida das pessoas, fazem as pessoas evoluírem, serem mais felizes. E aí eu fiquei pensando em vários pacientes que eu tenho que a psicoterapia, sem sombra de dúvidas, foi um divisor de águas na vida deles. Mas como eu não posso contar para vocês o caso deles, a vida deles, porque eu tenho que guardar o sigilo, o segredo aqui comigo, eu resolvi então abrir para vocês, contar para vocês o que eu aprendi no meu processo psicoterápico. Então eu selecionei 5 coisas que eu aprendi, que eu evoluí, que eu melhorei com o meu processo psicoterápico. Então, número 1. Quando eu compreendi, pessoal, as questões da minha história, quando eu revisitei a minha história, quando eu revisitei as questões que ainda me marcavam da infância, da adolescência, isso fez muito sentido e me ajudou a ressignificar várias coisas que eu interpretava mal, principalmente as atitudes, as palavras ou a forma de agir dos meus pais. A gente tem uma grande dificuldade de compreender os momentos que eles erraram, os momentos que eles não foram tão perfeitos assim. Então, eu comecei, na verdade, quando eu ressignifiquei, eu comecei a amar até os erros que meus pais cometeram. Porque eu compreendi que, mesmo quando eles não foram perfeitos, eles estavam dando para mim o melhor deles. E o melhor deles era o amor maior que eles conseguiam dar a alguma pessoa. E quando eu entendi isso, isso marcou absurdamente, assim. E eu acho que todo mundo precisa revisitar sua história, todo mundo tem que revisitar os monstros aí do passado e colocar um significado novo, uma interpretação nova ou uma interpretação mais leve, porque a gente faz muitas interpretações distorcidas das nossas histórias. Também me fez muito bem entender o que a minha história tinha a ver com sintomas que eu fui apresentar depois, porque eu tenho uma estrutura psicológica de muita ansiedade e eu fui compreender como que a minha história me ajudou, infelizmente contribuiu para construir essa estrutura de ansiedade. E sem sombra de dúvidas, isso fez todo sentido e foi a parte assim mais maravilhosa de toda a psicoterapia que eu já fiz. Todos os pacientes precisam fazer isso. E nós passamos uma vida toda sem parar para pensar qual é a correlação da nossa história com os nossos sintomas. Aprendizagem número 2. Uma segunda coisa que eu aprendi foi falar aquilo que eu desejo. Eu tinha um negócio, pessoal, de ficar fazendo rodeios, de ficar esperando que as pessoas adivinhassem o que eu queria, que na época, meu marido na época era meu namorado, que ele adivinhasse o que eu queria, que meus pais adivinhassem o que eu queria. Então eu tinha muito essa coisa de julgar verde para o outro colher maduro. Tinha muito isso. Então, com a psicoterapia eu entendi que se eu quero tal coisa, eu tenho que ser objetiva, direta ao ponto. Então, por exemplo, se eu quero sair, eu quero sair, eu tenho que dizer claramente isso para uma pessoa. Então eu fui entendendo que ninguém lê meus pensamentos, ninguém entende entre linhas quais são os meus desejos, os meus sonhos e aquilo que eu quero. Então, muita gente, talvez você está pensando assim, poxa, mas que coisa mais boba que você aprendeu na terapia. Mas isso foi tão grandioso, porque a minha comunicação ficou muito mais assertiva, as pessoas começaram a me entender muito melhor e os conflitos diminuíram assim 95%, para não falar 100%. Então os meus conflitos que eu tinha de relacionamento familiar, de relacionamento com namoro, poxa, sumiram, porque todos eram de mal entendido da minha comunicação. Eu tinha muita dificuldade na comunicação. Então isso ficou muito legal. E eu entendi que muitos dos conflitos que eu vivia era minha culpa. Acho que essa parte, assim, é doída na terapia, entender a nossa culpa nos problemas que nós vivemos.
Aprendizagem número 3. Eu compreendi o que eu tinha, quais eram os meus sintomas e como controlá-los. Como eu disse anteriormente, eu tenho uma estrutura psicológica assim, de muita ansiedade mesmo. Eu sou psicóloga, mas isso não me blinda de ter problemas, galera. Eu acho que ser psicóloga é a coisa mais linda do mundo, porque é uma doação ao outro, e às vezes é um outro que a gente nem conhece. Na maioria das vezes, lógico que é um outro que a gente não conhece. Então, eu tenho uma estrutura psicológica de muita ansiedade, já tive crises de ansiedades horrorosas, já tive crise de pânico. Para que eu consiga entrar no avião é difícil, mas eu aprendi a lidar com isso. Então, na terapia eu entendi qual tipo de ansiedade eu tenho, quais são os meus sintomas de ansiedade e o que eu vou fazer para prevenir e o que eu vou fazer para que eu possa entender os gatilhos que vão vir deles, que vão desencadeá-los, na verdade. Então, eu entendi e hoje eu tenho um controle emocional 1000 vezes melhor do que eu tive a vida inteira. Então, eu posso dizer que eu fico 2, 3 anos sem ter nenhuma crise. Recentemente eu fiz uma viagem muito longa de avião e eu não tive nenhuma crise. Foi muito de boa, foi muito tranquilo, porque eu compreendi quais são os gatilhos que desencadeiam. E eu compreendi que eu posso sim manter o controle dos meus pensamentos e isso vai controlar as minhas emoções. Acho que essa foi assim, magnífica aprendizagem que eu tive na psicoterapia. Número 4. Eu aprendi, gente, a quebrar regras, paradigmas. Todos nós os temos. Todos nós recebemos muitas regras das nossas famílias, muitas crenças do que é certo, errado, do que pode, do que não pode, do que é bonito, do que é feio, do que é esperado, do que não é esperado. E esses paradigmas, crenças, muitas vezes são muito saudáveis, são importantes, são os nossos valores, mas tem coisa que a gente aprende que só arrebenta com o nosso psicológico. E eu aprendi a quebrar essas regras e dizer, eu não preciso ser assim, ou eu não preciso pensar dessa maneira, porque ao pensar eu fazia. Então, ao pensar, por exemplo, que eu tinha que ser uma menina linda, perfeita, e a melhor da turma sempre, e nossa, sempre estar acima da média em alguns requisitos, eu entendi que não precisava disso, eu poderia e eu posso ser uma pessoa normal e que tem limitações e que erra, e tudo bem, isso não vai fazer de mim pior. E antes eu acreditava que sim, faria de mim uma pessoa pior, mexeria com os meus valores, com quem eu sou. E dentre outras regras, outros paradigmas que eu fui quebrando com a psicoterapia. Isso é muito individual, cada ser humano vai ter os seus paradigmas, as suas crenças, os seus pensamentos que são herdados de família. E muitos precisam ser questionados, senão a gente vive escravo de pensamentos que às vezes a gente nem acredita que são bons realmente pra gente. Aprendizagem número 5, talvez a mais importante de todas, além de compreender, é claro, a minha história de vida. Isso ainda não tá pronto, né? Isso é um processo de vida. Eu descobri muito de quem eu sou. Nossa, essa é a pergunta mais difícil que alguém vai fazer na nossa vida. Quem eu sou? O que eu tenho de bom? O que eu tenho a melhorar? Aonde é que eu brilho? E aonde é que eu sou fraca? Aonde é que eu posso explorar mais? E aonde é que eu tenho que deixar de lado algumas questões? E é autoconhecimento. A psicoterapia é incrível, porque a gente faz um caminho interno, uma descoberta interna. E foi a partir dessa descoberta, pessoal, que eu consegui muito do que eu tenho hoje. Não que eu tenha muito, não que eu sou extraordinária.
Mas muita gente me fala, Amanda, como é que você conseguiu fazer esse caminho profissional? Como é que você consegue ter esse tipo de reconhecimento que eu tenho em alguns momentos? Justamente porque eu me conheço, porque eu investi muito nas áreas das quais eu sei que eu sou boa. Eu sei que nisso eu tenho potencial. E não há problema nenhum em falar, eu sou boa nisso. Não tem problema nenhum, galera. Não sou como, às vezes, a pessoa é metida, a pessoa é orgulhosa, se sente acima das outras. Não é isso. Eu quero usar o que eu tenho de bom a meu favor e em favor do próximo, do outro. Porque na maioria das vezes o que a gente tem de bom a gente vai usar em favor do outro. E eu não vou dar ibope, eu não vou colocar holofote em cima do que eu não sou tão boa assim. Então, se eu não sou tão boa assim, eu, por exemplo, em aspectos de matemática, ou eu não sou tão boa assim em alguns aspectos burocráticos, não vou colocar holofote nisso, eu vou deixar isso aí meio de lado, eu vou trabalhar para melhorar se for necessário, mas se não for necessário, beleza, não tem problema nenhum eu ser ruim em matemática. Não está interferindo na vida dos meus pacientes e nem na minha descoberta profissional. O autoconhecimento é libertador. Quanto mais eu me conheço, mais eu me liberto, mais eu busco caminhos que me fazem bem, mais eu me liberto de coisas que não fazem sentido algum e mais ao encontro daquilo que me faz bem eu estou. Porque quando a gente se autoconhece, a gente sabe que a gente tem que investir no que a gente é bom. Nossa, e isso foi... Eu sou eternamente grata por todas as psicólogas que passaram pela minha vida. Na verdade, eu já tive 3 psicoterapeutas e acredito que eu vou ter outros. E no momento eu tô sem terapia, mas se eu precisar eu vou retornar. Eu já fiz 9 anos de terapia. Sim, 9 anos de terapia. Então, Amanda, você é psicóloga, pra que você vai à terapia? Galera, se você não for à terapia, você não dá conta de ser um bom psicólogo. Eu preciso ter muito bem resolvido as coisas dentro de mim para eu ajudar o outro, porque senão eu começo a misturar o que é meu, o que é do outro, e eu começo a ficar meio ruim da cabeça. Então, é necessário. Todo bom psicólogo precisa fazer um bom processo psicoterapêutico. Tem muito psicólogo por aí que nunca nem entrou, nem consegue entender o que é estar do outro lado. Isso foi as coisas que mais me marcaram. Se você já foi à terapia e já se sentiu marcado por alguma coisa, se a terapia foi um divisor de águas na sua vida, deixa aqui no o comentário para ajudar outras pessoas a pensarem sobre se a terapia pode ser um divisor de águas na vida dela. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, espero ter ajudado você.